Julgo que a doutora Manuela Ferreira Leite estava a referir principalmente à multiplicação de grandes superfícies comerciais em Portugal. É verdade que temos um rácio que está em cerca de 2,5 vezes a média europeia. É verdade que isto significa uma política de ordenamento do território, de ordenamento urbano nas cidades profundamente errada, que levou à partida de cidadãos dos centros das cidades para a periferia, que desertificou os centros históricos de Porto, Lisboa, Coimbra, Gaia, das cidades médias, e que, com erros cometidos por autarcas, pelo Estado que licenciou essas grandes superfícies de uma forma completamente absurda e excessiva, e, portanto, se o enfoque era fundamentalmente em relação a essa questão, há algo que faz sentido e que é positivo. Mas eu compreendo, Dr. Alfredo Barroso, ter necessidade de pôr este ênfase nesta sua solidariedade socialista, porque se houve governo que esteve próximo dos poderosos e longe dos pequeninos, foi o governo do Engenheiro Sócrates, muito próximo dos grandes esse é normalmente um dos grandes argumentos do populismo. Dos grandes grupos empresariais, dos grandes empreiteiros. Do populismo agora, e da demagogia. Que era o meu primeiro minuto. E falo do Partido Socialista, poderia falar do PSD, mas falo do Partido Socialista. Nas 20 maiores cidades do país, os orçamentos eleitorais do Partido Socialista, nas eleições autárquicas, aproximam-se de cerca de, só em 20 cidades, cerca de 12 milhões de euros. E nós estamos a assistir em Portugal a algo que é só próprio já das democracias da América Latina. Esta multiplicação de cartazes, de papel, por todo o lado, devassando a paisagem urbana da forma mais absurda, sem regras, destruindo passeios, destruindo jardins, já não é digno da Europa, da União Europeia. Se formos ver as campanhas eleitorais na União Europeia, existem cartazes, não? Sim, senhor, mas não podemos confundir com a ideia de que haver regras e haver um plano diretor, por exemplo, de campanha eleitoral negociado democraticamente entre os partidos, que não é um salto qualitativo de defesa da própria qualidade de vida urbana. O país está realmente num estado lastimoso. Quem anda pelo país fora é algo de que podia, no 25 de Abril, com aquele entusiasmo revolucionário, ser extraordinário. Mas o que é grave é que significa também gastos sumptuosos, absolutamente absurdos, no momento em que o país está em crise. Portanto, a próxima Assembleia da República, com tranquilidade, devia pensar num plano diretor de campanhas por forma a organizar o espaço público, toda a gente poder passar as suas mensagens, mas não ser nesta confusão e neste abandalhamento que vemos por aí. Só faltava o senhor dizer que foi neste ciclo de maiorias do PSD que as grandes superfícies foram licenciadas. Foi precisamente dizer no ciclo, foi neste ciclo, foi neste mandato do PS, foi no ciclo da década, que o país ficou desorganizado. No ciclo da década de 70 e 80, e aqui não cometo a injustiça sequer de dizer que a maioria das câmaras eram socialistas. Não tenho referências dessa época. Mas foi na década de 70 e 80, princípio da década de 90, que se cometeram esses erros. Não sei quem eram a maioria das câmaras, mas sei uma coisa. Com maioria absoluta. Mas sei uma coisa. Nenhuma grande superfície abriu sem ser licenciada, conforme as regras da época, pelo governo de então, fosse ele qual fosse. Mas eu não sou contra, o senhor não percebeu, eu não sou contra as grandes superfícies, nem contra as grandes empresas, nem contra as grandes grupos económicos. A doutora Manuela Ferreira Leite é que se pronunciou contra ele. Não, Dr. Alfredo Barroso, eu não sou contra as grandes superfícies. Agora sou contra o excesso de grandes superfícies e sou contra a localização fora dos centros urbanos. Por exemplo, há uma cadeia, não quero fazer propaganda de uma cadeia em particular, mas há uma cadeia, que, por exemplo, o Corte Inglês, que o Dr. Jorge Sampaio trouxe para Lisboa e que eu levei para Gaia, que tem uma lógica, insere-se dentro das cidades. E sendo uma grande superfície, é normalmente âncora de desenvolvimento do comércio tradicional que se na rede Natura, de proximidade. Enquanto que as grandes superfícies que foram multiplicadas nas circulares das áreas metropolitanas foram elas sim devastadoras do ponto de vista da desertificação e da morte do pequeno comércio dentro das cidades. Segue a lógica do Engenheiro Sócrates. Passado. Eu gosto de falar do presente. Se fosse falar do passado, ia lembrar, por exemplo, do saneamento do Mário Crespo por um governo socialista na RTP. Mas pode falar não quero falar do passado. Vamos falar do presente. Vamos falar do presente. Mas os senhores não estão a falar do passado destes 4 anos do Engenheiro Sócrates, que eu tanto critiquei. O presente é este.
É sabido que o Partido Socialista, o Governo e o Gir Sócrates não gostavam do jornal de sexta-feira da Manuela Moraguete. Isso é público. Claro. É sabido. Foi afirmado em Congresso. Uma relação, e tem uma relação tensa com a TVI, que até inviabilizou debates políticos nesta fase na TV. É público. Esse contencioso é público. É público também que a TVI é liderada do ponto de vista empresarial pela Prisa ligada umbilicalmente ao Partido Socialista Não Espanhol. É verdade. Não é verdade. Não é, o Chutor não está. O Chutor está a cometer uma imprecisão. E em política, eu dizer. Infelizmente, a ignorância aqui em Portugal é total sobre essa questão. Dizer que foi o doutor Gir Sócrates que pressionou a saída da Manuela Moraguete, não me lembraria de dizer isso. Agora, que cai muito mal para o engenheiro Sócrates nesta altura, cai por uma razão. Com certeza. Por uma razão. Porque vai ressuscitar no espírito dos portugueses 4 anos de autoritarismo, dos casos charruas, dos professores que não podiam contar anedotas sobre o primeiro-ministro, dos médicos saneados, olha, e mais. Está a falar do passado. E mais, olha, num microcosmos da Só minha... serve falar do passado quando é para dar juridicamente estou a falar do presente destes 4 anos de governação socialista. Isto que está a ser julgado. Deixa-me só fazer um pequeno esclarecimento. Não, dou-lhe já a palavra. Era só para nesta altura, que a Prisa em campanha... está de candeias às avessas e de relações cortadas com o PS ou é? Não quero ouvir, pois eu sei que é complicado. Deixe-me ser outra oportunidade. Olha, neste espaço de campanha, pré-campanha eleitoral, que não estamos ainda em campanha eleitoral, o que é que eu vejo? Na minha região, vejo os senhores ministros fazerem visitas às empresas de braço dado com os candidatos do Partido Socialista, às câmaras. Vejo cartas aos professores a convidá-los para tomadas de posse com os carimbos da Direção Regional da Educação do Norte. E olha, espante-se. Sabe o que é isto? Vai ser aquela Câmara que lhe vai... É que esta aqui, sabe o que é isto? Não, mas estamos todos dizendo que eu também não sei. Dezenas de milhares. Perdão. Dezenas de milhares de gaienses. Estamos a falar de um concelho que tem 300 mil eleitores. É muito importante para as eleições legislativas. Claro. Dezenas de milhares de gaienses receberam este SMS da TV Cabo, espante-se, da base de dados da TV Cabo, a convidar os gaienses para uma sessão pública da candidatura do candidato local com o Sr. Ministro da Solidariedade responsável pela liderança política da campanha socialista da TV Cabo. Ministro Vieira da Silva? Onde é que nós chegamos? Pode mostrar outra vez que a minha colega está a tentar focar. Deixa em cima da mesa. Fica para si. Pode ficar para si. Alguém tem que se explicar em relação a estas matérias. Com certeza. É ficar para mim, mas eu queria que o país a visse. O eu tê-la sem a partilhar com o país é... A confusão entre o Estado, as empresas, os órgãos descentralizados da administração está a atingir as raias do inconcebível. Sim, e alguém tem que se explicar. Nada disso sucedeu. Porque, olha, foi precisamente um homem da Prisa, o nosso amigo Zé Brian, que há pouco tempo escreveu um livro, até me mandou autografado, sobre o perigo da tentação totalitária em democracia. Às vezes em democracia está-se muito perto da ditadura. Isto é muito perigoso e eu conheço o Dr. Barroso, sei que o senhor é um democrata e que não pode aceitar que existam coisas mas não, com certeza. Não pode aceitar. Mas eu não tomo... Foi entregue à Comissão Nacional de Eleições, alguém vai domingo, dia 19. Bom, diz que é uma iniciativa de campanha onde vai estar o Ministro Vieira da Silva, a apresentação da candidatura a Oliveira do Douro? Mário, o que está em causa é saber como é que um partido político tem acesso a uma base de dados muito ampla e universal de uma empresa que tem uma base de dados alargadíssima com milhares e milhares de nomes de portugueses. Onde é que nós estamos?